aprendi a compreender e a perdoar as fraquezas humanas, a superar os obstáculos e adversidades que o mundo nos impõe no desafio à resistência de nossas reservas morais e valores pessoais, a amar a liberdade como a conquista maior do gênero humano. E aprendi, sobretudo, que só conhecendo as minhas próprias limitações e disponibilidades, as minhas virtudes e os meus defeitos, poderia julgar os meus semelhantes dentro do contexto da vida universal. O pai de Zé Fernandes, que se chamava Elias Fernandes de Melo, era o nome do pai dele. Nasceu na minha cidade, em Jardim do Seridó. E a mãe dele nasceu no Acari, da família Pires. Zé Fernandes era um homem, como era muito peculiar a nossa família, os meus antepassados e dele também, muito espirituoso, muito bem-humorado, era um homem de muito bom trato, muito agradável a convivência com ele. Ele herdou, do lado da mãe e do lado do pai, a vocação para a vida pública. Não é que eles tenham exercido papel de relevo, nem cargos eletivos, mas tanto a família Fernandes quanto a família Pires, que era o lado da mãe dele, sempre participaram, sempre atuaram politicamente na região do Seridó. Zé Fernandes, desde cedo, teve vocação para a medicina. E Elias, pai dele, fez muitos esforços para que ele estudasse e se formasse em Recife. E quando se formou, ele procurou um município ou uma cidade onde pudesse exercer a contento a sua profissão, que ele adotou por vocação. Foi assim que ele se bandeou para Pau do Cerro. Lá ele casou-se com a filha do chefe político de Luiz Gomes, que era o pai de Lindalva, Torquato Fernandes. O pai dela era chefe político em Luiz Gomes, da região serrana do Alto Oeste. E Zé Fernandes se radicou em Pau do Cerro. Eu não podia deixar de falar em minha avó Lindalva também, que ela era um dos pilares da casa. Ela cuidou dos filhos e dos irmãos naquela época, né? Ela tinha muitos irmãos e a mãe dela faleceu cedo e ela cuidou também. Então a família era uma família, acima de tudo, de fortes. Meu pai, ele, como era uma pessoa esclarecida, ele me influenciou bastante para que eu escolhesse a literatura como um fio condutor profissional, através da cátedra do magistério. Imagine que ele nos comprava, para meu irmão Elias, livros de Monteiro Lobato. Eu me recordo bem do Cervantes, do Dom Quixote de Cervantes, foi adaptado para a literatura infantil. Outros autores hoje que o Brasil está cada vez mais descobrindo, os russos, por exemplo, Dostoiévski, Ivan Turgenev, em Pais e Filhos. Então, isso serviu assim, de estímulo para que eu me dedicasse mais à literatura e definiu bem a minha vocação. Ele nunca se preocupou em ser um homem rico, embora fosse médico, deputado e tudo, mas isso aí não valia para ele. O que valia era a relação dele com as pessoas de Pau dos Ferros e da região. Durante quase 60 anos, ele
existia a sua clínica em toda a região do Alto Oeste do estado, e tem histórias que eu me recordo, como naquela época não tinha estradas praticamente, e durante o inverno ele teve que atravessar um rio nadando para fazer um parto na cidade de Marcelino Vieira. Também, na época não existia muito meio de transporte, ele atendia na zona rural através de montaria. Tem uma história interessante que ele foi uma vez fazer um parto numa casa, num sítio distante, e lá estava sem energia, não tinha lamparina, não tinha nada. E como ele precisava de luz e a casa era de taipa, eles quebraram a parede do quarto, eles quebraram literalmente, focaram o jipe com a luz apontada para dentro do quarto e ele fez o parto com a luz do jipe que estava estacionado lá de fora. Ele ia lá de uma forma voluntária muitas vezes, né, porque as pessoas não tinham condições de pagar, então com isso fazia com que ele criasse o vínculo de amizade e ele era compadre de muitas pessoas lá da região inteira. E me recordava de um fato que talvez não se registre na vida dos médicos do Brasil. Em um dia, que deveria ser julho de 1952, eu fui chamado para um sítio no município de Santana chamado Agrestinho e fui operar uma mulher de parto. E nasceram através de uma manobra que nós chamamos, nós obstetras, de versão, tirar pelos pés a criança. Nasceram 3 crianças. Logo em seguida eu volto para casa, em Pau do Serra, e fui chamado para o Encanto. Operei gêmeos. E à tardinha fui para o Tabuleiro Grande, também operei uma mulher com gêmeos. Quer dizer, num dia só, eu trouxe a esse mundo cão 7 crianças. Após a redemocratização nacional, com a queda de Getúlio Vargas em 1945, são criados grandes partidos políticos no Brasil. José Fernandes de Melo filia-se à UDN por simpatizar com a legenda, princípios libertários e ideais democráticos. E assim aflorava a vocação política do jovem médico. Em 1947, ele se candidata a uma vaga no parlamento estadual e se elege com mais de 2.000 votos, tornando-se deputado estadual constituinte. Sobre essa 17ª legislatura, Câmara Cascudo relata em seu livro Uma História da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte. Aparece gente nova, impaciente, sabendo discutir, propor, discordar. Nos 32 deputados, 20 são bacharéis em Direito e doutores em Medicina. José Fernandes de Melo era um deles. Mas a carreira política estava apenas no começo. Ele foi reeleito em 1950, deputado estadual. Em 52, ele disputou a prefeitura de Pau do Serra e foi eleito. E ele renunciou ao mandato porque assumiu, a prefeitura de Pau do Serra. Foi prefeito a primeira vez. Veja a vocação dele. Filantropo porque existia a medicina sem ter cifrão nos olhos. E político por vocação. Os 16 anos à frente da Prefeitura de Pau dos Ferros e os 5 mandatos na Assembleia Legislativa renderam um importante legado na vida do norte rio-grandense. Daqui eu saí por 5 vezes como deputado estadual. E estou no 3º mandato do Executivo Municipal. Vi passar nesta cidade. E quase como que tudo que hoje eu contemplo nesta cidade, e que o povo sabe que é uma verdade,
é que tudo que se encontra hoje de Pau do Ferro, ao longo dos últimos 45 anos, teve, direto ou indiretamente, a minha presença marcante nesses eventos. Como prefeito de Pau dos Ferros, meu pai participou do centenário da cidade, construiu a praça mais bonita que existe no estado hoje, que é a Praça do Obelisco, um obelisco comemorativo dos 100 anos da cidade, e também ele construiu açougues, matadouros. Ele muito jovem, mas se dedicava muito à região do Alto Oeste, a região que ele representava na Assembleia Legislativa, e ao longo desses 5 mandatos dele, ele trouxe muitos benefícios para a região, tais como diversas escolas. A primeira escola de segundo grau de Pau dos Ferros foi ele que trouxe, através do mandato dele, de emendas parlamentares. A construção de hospital, o Hospital de Pau dos Ferros, o Hospital Centenário. Escolas na zona rural, também através de emendas parlamentares e de ação junto à Assembleia e junto ao governo do estado. E para a família e amigos, o exemplo a ser seguido de ética, cordialidade, humanidade e bom humor, traços marcantes do homem José Fernandes de Melo. Ele foi um homem de um comportamento exemplar, muito bem quisto. Não me consta que ele tivesse inimizade com quem quer que fosse, né? De modo que marcou muito bem a passagem dele pela vida pública do Rio Grande do Norte, deixando um exemplo a ser seguido por seus familiares. Aqui na Assembleia, durante meus 4 mandatos de deputado, eu me espelhei muito no meu pai, principalmente na vontade de realizar. Ele foi um bom gestor na prefeitura e durante o período da Assembleia também, e eu procurei seguir esse espaço. Tanto é que um dos programas mais importantes, um dos projetos mais importantes que a Assembleia tem foi de minha autoria, que foi o projeto que determinou a construção de adutores no Rio Grande do Norte, juntamente com o Monsenhor Expedito Medeiros, que todo o estado conhece essa história. O que eu herdei dele, o que eu procuro herdar, é sempre fazer o bem sem perguntar a quem. E tentar diminuir o certo sofrimento que tem da região através de projetos, de trabalhos, né? No meu mandato legislativo. Eu me sinto realizado, eu acho, como meu avô se sentiu realizado quando ele ia atender e que salvava uma vida ou que atendia uma pessoa, fazendo a política dele da época, que era o que ele tinha nas mãos para fazer. Ele era uma pessoa extremamente humana. Ele via o outro como um igual. Ele não se colocava nem acima nem abaixo de ninguém. E isso nos influenciou muito. Eu sou muito grata a meu pai por essa humanidade que hoje faz tanta falta ao universo. Eu diria que transmitir aos meus filhos, genros, à minha família, que é um legado. Eu transfiro não uma herança, mas uma história de um homem que fez política numa terra distante da sua, que eu sou de Currais Novos, mas plenamente vitorioso. Conduzimos a administração tendo como paradigma, tendo como ideia fundamental conduzi-la a administração com honestidade. Dizer que quando terminar o mandato, voltarei para Natal como cheguei. Uma casa adquirida pelo BNH, nenhuma propriedade, nenhum gado. Afinal, só possuo, levo daqui, amizades construídas ao longo desse tempo. Levo daqui
é a convicção de que cumpri com meu dever, que procurei dar a esta terra, corresponder a pau dos ferros, o tanto que recebi.